eu sei que muitas vezes, quando tentamos desenhar algo, é bem fácil terminarmos com algo que é simplesmente horrível ou, no mínimo, errado. Seja por anatomia, perspectiva, pintura ou qualquer outro erro. Algo dá errado. Mas por que isso acontece? É simples. O que acontece é que você está tentando desenhar algo que está acima do seu nível de habilidade. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo sabe o que é um olho, certo? Porém, na hora de desenhar, o que acontece? Primeiro, nós tiramos a imagem do que queremos desenhar do nosso cérebro. Porém, essa imagem passa por, digamos assim, alguns filtros até chegar na nossa mão e passar para o papel. E quando você tem pouco conhecimento de anatomia, de como funciona a perspectiva, sombreamento, etc., você geralmente termina com um símbolo do que é um olho e não um desenho de verdade de um olho. Então, como podemos consertar isso? Indo de volta ao básico, esboçando. O essencial de qualquer desenho, pintura ou ilustração é o esboço, e ao saber como esboçar, você pode aprender a fazer qualquer desenho. Eu vou separar esse vídeo em 5 partes: o que evitar, a dificuldade, a técnica, o material e algumas dicas que possam te ajudar. Parte 1. O que evitar. Nessa parte vamos falar de algumas coisas que são legais de se evitar quando você estiver aprendendo o básico. Speed painting, photobashing, fugir dos fundamentos, tentar criar a própria IP e não usar referências do mundo real. Vamos ver cada uma delas e como elas podem atrapalhar no seu desenvolvimento. Speed painting. O speed painting causa um problema na percepção de como uma pintura deve ser feita, principalmente em quem é iniciante. Por causa que essas pinturas são feitas com muita rapidez, é bem comum que quem assiste deduz que a velocidade é a chave, o que não é verdade. Um bom speed painting é feito por um profissional que domina várias técnicas de pintura e tem muitos anos de experiência. Photobashing. O photobashing consegue ser ainda pior, principalmente se você ainda não consegue usar os fundamentos de forma eficiente. Como o photobashing é uma técnica de edição de imagens, você não está realmente praticando desenho ou pintura. Essa mistureba de imagens não vai te ensinar o básico do desenho, e sim vai te fazer pular várias etapas e vários fundamentos essenciais. Fugir dos fundamentos. Como você já deve ter ouvido milhares de vezes, os fundamentos são essenciais. Eles que vão ser a base do seu conhecimento, então evitar os fundamentos só vai atrapalhar a sua jornada como artista. Tentar criar a própria IP. Mas o que é uma IP? Uma IP, ou em português PI, propriedade intelectual, é geralmente um termo usado para se referir a um novo produto. No mercado de games seria um jogo novo, no de animação seria uma animação nova. E nesse sentido, uma IP engloba muita coisa, desde criação de história, design de personagens, criação de mundos, cenários, cultura e muito mais. Esse é um erro que eu mesmo cometi várias e várias vezes. E é comum alguém com pouca experiência tentar criar o próprio mundo do zero, personagens, lugares, história, tudo. Por causa da falta de conhecimento e experiência, você vai enfrentar barreiras que são muito difíceis de se superar, o que pode causar frustração e levar até a desistência. E não é isso que queremos quando criamos o nosso próprio mundo e os nossos personagens. Não usar referências do mundo real. Esse talvez seja o pior e mais comum erro que os iniciantes fazem, e eu mesmo fiz até perceber a burrice. Tudo que vem em nossa cabeça vem do mundo real. Nós não criamos nada do zero. Quando tentamos desenhar usando a imaginação e não temos o conhecimento suficiente sobre o assunto, esses erros vão aparecer na sua arte. Então, antes de começar a fazer um desenho, pintura, ou seja o que for, sempre busque referências do mundo real. Parte 2. A dificuldade. Uma coisa que é importante entender é que desenhar não é algo justo e simples. Existem coisas que são mais fáceis de desenhar e existem coisas que são mais difíceis de desenhar. Aqui temos uma barra de dificuldade, e uma coisa comum que provavelmente você já fez e eu também, é começar a praticar no modo hard, e isso só atrapalha o seu aprendizado e causa frustração. Por quê? Bom, o nome mesmo já diz, são assuntos mais complexos e que precisam de mais conhecimento e experiência. Então vamos começar por aqui, no fácil 1 e 2. Aqui você tem mais liberdade para errar e são assuntos que todos conhecem, mas ninguém é familiarizado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, todo mundo sabe o que é uma árvore. É uma planta grande, bonita, verde, marrom, mas quando você desenha uma árvore, você tem uma liberdade enorme para errar, porque ninguém sabe exatamente como é uma árvore.
onde vai cada traço ou cada galho. São coisas bem aleatórias. Então você pode colocar um galho mais em cima ou um galho mais embaixo, e isso não vai fazer tanta diferença. E a mesma coisa se aplica aos animais que não estamos tão familiarizados, como elefantes, rinocerontes, girafas. Se eu colocar um olho mais em cima ou mais embaixo, é muito improvável que alguém vá notar a diferença. Aqui nós já temos algumas coisas mais complexas, mas que ainda não são tão difíceis. Você ainda tem uma grande margem para erro. Por exemplo, olha para essa torre. Parece cheia de detalhes, mas se você olhar a forma geral, ela é apenas um simples cilindro. Essa cabana, por exemplo, é bem detalhada, porém a sua base é apenas uma pirâmide simples. Você pode construir as formas básicas e em cima delas você pode adicionar os detalhes. Médio. Aqui estão algumas coisas que você não deve esboçar inicialmente. A arquitetura moderna dos últimos 2 séculos, animais domésticos e produtos industriais. A arquitetura moderna e os produtos industriais como celulares são feitos com uma precisão que não é fácil de ser reproduzida, além de termos uma margem muito pequena para erro. Mas por que os animais domésticos como os cachorros e os gatos entram nessa categoria? Ao contrário dos animais mais exóticos do exemplo anterior, nós estamos muito familiarizados com animais domésticos. Nós vemos eles o tempo todo. Talvez você tenha um pet em casa, ou o seu vizinho tenha um. Você vê cachorros andando pela rua ou gatos pulando o muro. Talvez algum parente seu tenha um pet. São animais que vemos no nosso cotidiano. Se você colocar o olho de um cachorro mais para baixo ou mais para cima, mexer nas orelhas, é muito fácil notar que algo vai estar errado. A nossa margem para erro é menor. E é por isso que é preciso mais prática e tempo para fazer um esboço legal de um animal doméstico. Difícil 1 e 2. Aqui chegamos à parte realmente difícil, que ironicamente é por onde a maioria das pessoas começa desenhando. O corpo humano, cavalos, o movimento do corpo, criaturas humanoides, veículos ou robôs e o mais difícil de todos, o rosto humano. O corpo humano é um dos mais difíceis de se desenhar, porque desde que nós nascemos, vemos seres humanos. O tempo todo. Nossos olhos são treinados para ver e reconhecer seres humanos. Tanto que você consegue reconhecer um amigo seu a vários metros de distância andando de costas sem dificuldade alguma de tão treinado que é o seu olho. Mais difícil é o corpo humano em movimento. Agora imagine um cavalo que já tem uma anatomia extremamente complexa se movimentando com um ser humano em cima dele. E não para por aí não. Robôs e androides que são máquinas com detalhes extremamente precisos que tentam reproduzir a imagem humana e, claro, o mais difícil de todos, o rosto humano. Por que o rosto humano é o mais difícil? Como eu disse antes, desde que nascemos, vemos pessoas, principalmente o rosto delas. A primeira coisa que olhamos, mesmo sem perceber, é diretamente para o olho de alguém. Parte 3. O material. Como estamos esboçando, o foco aqui é aprender. Muitos devem pensar que para esse tipo de coisa você precisa de uma mesa digitalizadora ou canetas de nanquim para pintura, etc. Não precisa. Então, se tudo que você tiver for aquele lápis velho mordido e uma caneta a bique azul estourada, é tudo que você precisa. Mas, se você tiver uma mesa digitalizadora, você pode usar ela também. O material vai da sua escolha e não precisa exagerar. Lembre-se, o foco aqui é aprender e praticar. Parte 4. A técnica. A primeira coisa antes de fazer o esboço é encontrar imagens que você queira desenhar. Indo aqui na nossa tabela de dificuldade, vemos que uma das coisas mais fáceis para se desenhar são árvores e raízes. Então vamos ao Google, Pinterest ou qualquer outra forma de pesquisa de imagens que você preferir, pegar algumas imagens que você acha interessante e juntar todas elas em um só lugar. Para isso eu recomendo o programa PureRef. Ele é gratuito, simples e fácil de usar e foi desenvolvido literalmente para você juntar imagens em um só lugar e criar uma forma fácil de organizar as suas referências. Agora, pegamos a árvore que queremos esboçar. Eu escolhi essa daqui. A partir daqui, descobrimos onde fica a linha do horizonte da imagem. Lembre-se, não há necessidade de ser preciso, basta tirar uma média de onde a linha do horizonte está usando o seu olhômetro. Agora que temos a linha do horizonte, é só encontrar a forma geral do que você está desenhando.
Não comece desenhando pelos detalhes, comece pelas formas gerais, ou seja, pela silhueta do que você for desenhar. Temos a nossa linha do horizonte e a forma geral do nosso objeto. Agora vamos falar um pouco sobre line weight. O que é line weight? O line weight, ou peso da linha, são traços mais grossos e pesados que têm a função de dar uma forma tridimensional ao seu esboço. Então, onde eu devo usar o line weight? Os lugares mais comuns para se usar o line weight são em áreas com sombra, áreas onde uma forma se sobrepõe à outra. Outro lugar são curvas e dobras mais acentuadas, onde a luz geralmente não consegue chegar com tanta facilidade. Áreas com peso. Por exemplo, aqui temos uma simples caixa, mas podemos insinuar o peso dela com um simples traço mais grosso. Como usar o line weight de forma eficiente? Como não queremos que a imagem toda seja coberta por traços grossos, precisamos encontrar o ponto de foco. O ponto de foco é aquele lugar que no momento que você vê uma imagem você bate o olho. A partir daí, imagine um círculo que se expande, e quanto mais distante desse ponto, mais leves serão os traços que você vai fazer. O próximo passo são as linhas de contorno. Essas linhas vão ajudar a dar uma tridimensionalidade a mais no objeto e também vão ajudar com a texturização. E por último, nós finalizamos o esboço com um marcador leve para definir um tom base. Caso você esteja fazendo no papel e não tenha um marcador, você pode fazer como eu e usar linhas de contorno para definir o tom com mais detalhes. Mas, caso você esteja usando uma mesa digitalizadora, você pode pegar uma brush que você gosta, colocar o tom cinza mais ou menos nos 50% e deixar a opacidade do pincel em mais ou menos 30%. Assim, você consegue pintar e ir escurecendo o quanto você precisa. Esse método funciona bem próximo de como marcadores reais funcionariam. E parte 5, algumas dicas para te ajudar. A minha primeira dica é não tente fazer uma cópia um por um. Não estamos tentando reproduzir algo complexo e perfeito. Foi por isso que escolhemos árvores, porque elas são fáceis, você pode errar bastante e não tem problema se você errar bastante. Outra dica que eu dou é relaxe o braço e tente desenhar com o cotovelo e não com o pulso. Desenhar com o cotovelo no início pode parecer um pouco estranho, principalmente se você já está acostumado a desenhar com o seu pulso. Mas, com o tempo e se você praticar bastante, acredite em mim, os seus traços vão ficar mais fluidos e mais precisos. Sem falar que ao desenhar com o cotovelo você não irá forçar o seu pulso e irá evitar doenças como tendinite na mão. Seja paciente. Tem muita gente que acha que desenhar é um dom ou algo divino, e não é. É uma técnica baseada totalmente em habilidade e conhecimentos adquiridos no estudo e na prática. Então, se os seus esboços estiverem saindo ruins, não se preocupe. Vai com calma, com o tempo e a prática eles vão melhorar. Então, se um esboço leva um dia inteiro para você terminar, tudo bem, ele levou um dia inteiro para você terminar. Não tente competir com quem é profissional. Não é uma questão de velocidade, é uma questão de técnica e ela só vem com o tempo e a prática. Mas lembre-se, isso não é motivo para desânimo, essas coisas levam tempo. O primeiro pode demorar, 5, 6 horas para fazer e fica feio, o segundo, o terceiro. Mas quanto mais você praticar, quanto mais você desenhar, quanto mais você esboçar, seus esboços vão melhorar e eles vão levar muito menos tempo para serem feitos. E a última dica é, divirta-se. Se você está vendo esse vídeo, no mínimo quer dizer que você gosta de desenhar ou que você quer aprender a desenhar. Tente não se levar tão a sério. Desenho é algo legal, a gente faz porque a gente gosta. Então relaxa, aprenda e divirta-se. É isso aí, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e que você tenha aprendido alguma coisa nova. Esse é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo. Deu muito trabalho para fazer, eu regravei várias e várias vezes e ainda assim ele não tá ótimo, ainda não tá do jeito que eu queria, mas é como dizem, eu estou tentando achar a voz do canal. Ainda assim, eu acho que ficou bem legal. Mas sabe o que é mais legal ainda? Esse like lindo que você vai deixar agora no vídeo. Também aproveita, já se inscreve no canal porque vamos ter muito mais vídeos como esse. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece, porque isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Falando aqui é o Teco, obrigado por assistir e até a próxima.